Olá, hoje nosso papo é sobre um sistema que foi pensado, olha, para ser a rede de segurança de todos nós, a Seguridade Social aqui no Brasil. É um mecanismo que parece complexo e de fato é, mas ele é fundamental para proteger todo mundo contra aqueles desafios que a vida vira e mexe joga no nosso caminho. Pensa só numa situação, uma doença que impede alguém de trabalhar. A idade que chega e a força já não é a mesma, ou até mesmo uma demissão inesperada. O que garante que a dignidade da pessoa vai ser mantida? Pois é para responder a essa pergunta que a Seguridade Social existe. E olha, essa ideia não é de hoje nem é só coisa do Brasil, viu? A base filosófica para tudo isso vem de longe, como a gente vê aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948. Ela já colocava a segurança social como um direito fundamental. É a base da dignidade humana no mundo todo. Ok, então bora mergulhar nisso. O nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o conceito de proteção contra os riscos. Depois, vamos dar uma olhada nos 3 pilares do sistema, analisar aquela grande questão de contribuir ou não, entrar no debate sobre os benefícios e, por fim, entender como é que essa conta toda fecha. A vida tem seus imprevistos, né? E para lidar com eles, as sociedades foram, aos poucos, criando sistemas de proteção. Aqui no Brasil, essa evolução toda resultou no que a gente conhece hoje como Seguridade Social. É uma resposta bem ampla e estruturada para esses riscos todos. E aqui está a definição oficial, direto da nossa Constituição. Repara só, Seguridade Social não é só aposentadoria não, é um conjunto integrado, uma verdadeira teia que conecta saúde, previdência e assistência social. Tudo isso para garantir direitos básicos. Beleza, mas como é que essa estrutura toda se organiza na prática? O sistema basicamente se apoia em 3 grandes pilares, e cada um deles tem um objetivo e um público bem específico. E são esses 3 aqui: saúde, previdência social e assistência social. A saúde, que a gente conhece bem pelo SUS, é a base de tudo, um direito de todo mundo, universal. Já os outros 2, a previdência e a assistência, cuidam mais da segurança da renda. E, embora às vezes pareçam a mesma coisa, eles funcionam com lógicas bem diferentes. E aqui, gente, está o pulo do gato, a distinção mais importante de todas. A Previdência Social funciona tipo um seguro. Quem contribui tem direito. É o que a gente chama de caráter contributivo. Agora, a assistência social é diferente. É um direito de cidadania. Ela é oferecida para quem precisa, não importa se a pessoa contribuiu ou não. Entender isso é crucial para entender o sistema todo. E essa estrutura toda não apareceu da noite para o dia, claro. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É uma evolução de quase um século. Desde a Lei Eloy Chaves, lá em 1923, passando pela unificação no antigo INSS, a grande virada com a Constituição de 88, que de fato criou o conceito de seguridade, até as reformas mais recentes que a gente tem visto. Pois é, e é aqui que a conversa começa a ficar um pouco mais delicada. Se existe um pilar para quem paga e outro para quem simplesmente precisa, o que acontece quando os benefícios desses 2 pilares ficam parecidos demais? O grande exemplo dessa tensão toda é o tal do BPC-LOAS. Ele é o principal benefício da assistência social. Ele garante um salário mínimo por mês para idosos e pessoas com deficiência que são de baixa renda. E vale lembrar, né, é um benefício não contributivo. Ninguém pagou diretamente por ele. E aí vem a pergunta de $1 milhão, a questão central de todo esse debate. Pensa bem, se um benefício assistencial para qual não se contribui e uma aposentadoria por idade, que exige anos e anos de contribuição, tem o mesmo valor, um salário mínimo, e a mesma idade mínima de 65 anos para homens, qual é o incentivo para a pessoa contribuir ao longo da vida? E olha que dado impressionante que ilustra bem como o Brasil é um caso à parte nisso. O país é o único na OCDE que paga um benefício assistencial para idosos que equivale a 100% do salário mínimo. Só para a gente ter uma noção, a média dos outros países fica ali por volta de 45%. É um dado que faz a gente pensar, né? Ok, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender isso, a gente precisa olhar a história do BPC-LOAS. As regras dele foram mudando com o tempo e essas mudanças, claro, tiveram consequências bem diretas no sistema. Olha só essa trajetória aqui. A idade mínima para o BPC para idosos, que começou em 70 anos, foi sendo reduzida aos poucos, até que em 2004 chegou nos 65 anos, exatamente a mesma idade da aposentadoria por idade masculina daquela época. E qual o resultado dessa combinação? É poderoso e bem caro. Quando a gente junta a redução da idade para receber o benefício com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, o tempo médio que o governo paga o BPC para cada pessoa aumentou em 7 anos e meio.
O impacto financeiro disso é gigantesco. E só para a gente ter uma ideia melhor, vamos colocar o BPC lado a lado com outro grande programa de assistência. O BPC tem um público super específico, idosos e pessoas com deficiência, e um valor fixo, um salário mínimo. Já os programas de transferência de renda, por exemplo, focam nas famílias em situação de pobreza de um jeito mais amplo, com valores que podem variar. Bom, diante de tudo isso, a grande pergunta é: quem paga essa conta? Como é que esse sistema todo se sustenta? A verdade é que existem princípios na Constituição que foram desenhados justamente para garantir que a conta feche no longo prazo. A ideia principal por trás do financiamento é a solidariedade. A Constituição diz que a sociedade inteira precisa contribuir: os trabalhadores, as empresas e também o governo. O objetivo é diversificar as fontes de dinheiro para que o sistema seja forte e não dependa de uma coisa só para se manter de pé. E aqui a gente tem a regra de ouro da responsabilidade fiscal na Seguridade Social. Isso está na Constituição desde sempre. Não se pode criar um benefício novo, nem aumentar um que já existe, sem dizer de onde vai sair o dinheiro para pagar por ele. A questão que fica no ar é: será que essa regra de ouro sempre foi seguida à risca? E só para a gente ter um panorama, lá fora, o pessoal do Banco Mundial, por exemplo, sugere um modelo um pouco diferente, com múltiplos pilares. A lógica é aquela de não colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe? Eles combinam uma renda mínima para todo mundo, com diferentes tipos de poupança, algumas obrigatórias, outras voluntárias. É uma forma de dividir melhor os riscos e as responsabilidades. E com isso, a gente fecha com uma reflexão. O nosso sistema de seguridade social é, sem dúvida, uma conquista. Mas ele enfrenta desafios enormes de equilíbrio e, como a gente viu, de incentivos. As decisões que forem tomadas hoje vão definir o quão sustentável e justa essa rede de proteção vai ser para as próximas gerações. Afinal, que caminho o Brasil vai escolher seguir?